Amém, amados irmãos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Obra na Amazônia. Eu sou o Jean, me reúno aqui na igreja em Porto Velho, Rondônia, e hoje nós vamos dar continuidade ao desfrute do livro Vem Agora e Eu Te Enviarei, do nosso amado irmão Miguel Mar. Aleluia! Mas antes, eu queria te pedir, te encorajar mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, já curte esse vídeo, ativa as notificações para receber sempre conteúdo novo aí na sua casa, no seu dispositivo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, as pessoas próximas a você, para que cada vez mais o conteúdo do nosso canal possa alcançar mais e mais pessoas aqui na nossa imensa região amazônica. Quem sabe mais pessoas aqui nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima tenham acesso a essa palavra, e o nosso sentimento é que, além de desfrutarem da palavra, palavra do reino, palavras de edificação na vida delas, elas também sejam motivadas e encorajadas a também adquirirem os livros e, quem sabe, até mesmo virem a reunir juntamente conosco, vivendo assim a vida da igreja. Amém? Podemos contar com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo? Amém. Então, como falei no início, vamos dar continuidade ao desfrute desse livro, que faz parte do programa Livro na Minha Mão. Se você ainda não faz parte do programa, procure o serviço de literatura da sua igreja, na sua localidade. Se na sua localidade não tem a vida da igreja, seja toda uma estrutura, serviço de literatura e tal, procura saber os irmãos da sua região que cuidam do serviço de literatura, para que você possa fazer então a sua assinatura no programa Livro na Minha Mão. Ele vai te dar a cada 2 meses direito a obter dos lançamentos de forma automática. Ou seja, você já vai pagando mensalmente e assim, à medida que a cada dois meses vai passando, os lançamentos vão chegando e automaticamente você já vai recebendo então seu livro. Você também pode ter a sua assinatura do Jornal Árvore da Vida, também a assinatura do Alimento Diário. Então é um combo de muita vida e de muita palavra para nós, tá bom? Então faça parte também do programa Livro na Minha Mão. Não fique sem alimento, não fique sem esses livros tão importantes para a nossa vida cristã, tá? Bem, o capítulo 5 ele tem como tema os fundamentos do serviço a Deus. O sentimento aqui, quando o irmão Miguel abordou, foi trazer aqui os fundamentos que, de certa forma, vão reger a nossa vida, o nosso viver ao Senhor e nos levar a ver qual é a importância do nosso serviço ao Senhor. Por que nós, como cristãos, devemos servir ao Senhor? Então, baseado nisso aí, de forma simples, objetiva, abordado esses aspectos. E com certeza, você que já leu, você que ainda vai ler, vai poder extrair muitos princípios e com certeza ficar ainda mais motivado a continuar servindo ao Senhor, tá bom? Para começar, nós podemos ler juntos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Vamos lá, 2 Coríntios. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios. Tá difícil aqui achar. Não deixei aberto, né? Mas tá aqui. 2 Coríntios 12, versículo 18. Fala assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Mas por que falar isso? Primeiramente, o nosso serviço ao Senhor não visa aqui que alguém seja explorado ou que venha buscar algo próprio, buscando benefício próprio. Mas primeiramente, nós temos que perceber, não temos andado no mesmo espírito. O nosso serviço é algo prático e é preciso ser feito no espírito. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas um lado nós temos que perceber: eu preciso servir no espírito. E por outro lado, não seguimos nas mesmas pisadas, eu preciso andar em coordenação.
Por que eu falo isso, irmãos? Porque nosso serviço ele é executado dentro de uma esfera, ele é executado dentro de um ambiente, esse ambiente é a igreja. Então, quando nós servimos na igreja, nós estamos servindo junto com outros irmãos, junto com outras pessoas. Então é importante nós estarmos no Espírito. Por quê? Porque não vai ser eu a servir, né? A minha capacidade humana ali agindo propriamente dita, mas é o Espírito do Senhor regendo a minha vida, me aperfeiçoando, me capacitando e fazendo com que cada vez mais eu sirva a Ele com dedicação, com simplicidade e de uma forma que o Senhor aceite o meu serviço, de uma forma que o Senhor se agrade daquilo que eu estou apresentando para Ele, estou fazendo para Ele. Então, por isso, essa importância, né, de fazer algo no Espírito e fazer em coordenação, porque eu não vou fazer sozinho. Não é algo para minha própria glória, mas é algo que eu faço junto do corpo, junto com os irmãos. Por isso o sentimento aqui de andar na mesma pisada. É como nós vemos lá em Gálatas, né, quando fala de viver e andar no Espírito. Ou seja, é um viver. Ou seja, quando você fala de viver e de andar, né, se nós formos aprofundar um pouco mais ali, vamos perceber que é um andar coordenado. Não é fazendo as coisas de qualquer maneira, mas é em coordenação no corpo, em coordenação com os irmãos. Por isso precisamos estar no Espírito. O primeiro aspecto é nós percebermos, eu preciso estar no Espírito para servir o Senhor. Porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo o próprio Deus. Nosso Deus é santo, as coisas de Deus são santas. Então, para tocar nas coisas de Deus, eu preciso estar no Espírito, porque Deus é santo. Eu não vou tocar nas coisas de Deus de qualquer maneira. Eu não posso simplesmente dizer que vou servir o Senhor e fazer as coisas da minha maneira, do meu próprio agir e sozinho. Principalmente isso, fazer as coisas sozinho. Nós precisamos perceber que o serviço ao Senhor é executado no corpo, é executado nesse ambiente que é a igreja. E não somente isso, perceber também, puxa, eu vou fazer as coisas de qualquer maneira? Não, por um lado, por mais que a gente pense, não, o Senhor é Espírito, eu tenho que orar ao Senhor e fazer as coisas no Espírito. Então eu vou ficar esperando Deus agir da maneira, né? Acaba ficando uma coisa muito mística. Mas não é esse o sentimento, é fazer no Espírito dependendo do Senhor. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar tomar de uma esfera orgânica e fazer as coisas quando eu bem entender, ou quando eu sentir que Deus está de fato falando comigo para fazer. Se eu sei que pesa sobre mim determinada responsabilidade, eu sei que eu preciso lá e fazer e executar. Preciso orar ao Senhor e fazer aquilo que eu sei que o Senhor espera que eu faça. Então, lá em Jeremias, o capítulo 48, fala um versículo muito forte, chama muita atenção. A primeira vez que eu li esse versículo, já marcou muito na minha vida, e até hoje ele ecoa. Sempre que se fala de serviço ao Senhor, esse versículo ecoa, quando nós vemos ele aqui em Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, não é fazer as coisas de forma relaxada, de qualquer maneira, fazer como se eu não tivesse compromisso com aquilo. Eu lembro aqui de uma porção, quando eu vejo a história de Davi, e perceber a dedicação que ele tinha. Não fazia as coisas de qualquer maneira. Eu acho impressionante isso aqui. Ali em 1 Samuel 17, fala que Davi, quando era mais moço ali, 17 e 14, né, só os 3 irmãos dele mais velhos saíam para a guerra. E ele ficava ali. Nós sabemos que na história, Davi, ele por um tempo ele foi ali tocar a harpa para Saul, servir o rei no palácio. Saul ficava ali agitado, então Davi tocava a harpa, ele se acalmava. E por um lado nós vemos, né? Poxa, Davi era pastor de ovelhas, mas também sabia tocar harpa. Ou seja, ele tinha os afazeres dele, mas com certeza para tocar harpa, por algum momento da vida dele ele se dedicou. E quando fala que ele tocava harpa, é interessante notar que falaram bem dele, como um bom tocador de harpa. Ou seja, tinha diligência naquilo que ele estava fazendo. E aqui, então, versículo 14, Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Olha só, irmãos, então ele ia, servia Saul ali, tocar harpa, servia o rei, e quando voltava ainda ia apacentar as ovelhas do pai. Era uma pessoa comprometida, uma pessoa que
era se esmerava naquilo que devia fazer. Lá em Romanos 12, também Paulo, quando fala ali aos irmãos em Roma, ele aborda uns aspectos muito práticos e interessantes para a nossa vida e para o nosso serviço, que fala assim, Romanos 12, versículos 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Aqui, irmãos, nós podemos notar algumas características que podemos tomar na nossa vida, nosso serviço ao Senhor. E são essas aqui, ó, por exemplo. Ele coloca aqui, dedicação, ele fala, dediquemos ao ministério, então a gente vê dedicação, nós vemos esmero, nós vemos diligência, nós vemos alegria. Eu não vou fazer as coisas para o Senhor com peso, eu não vou fazer as coisas para o Senhor de forma carrancuda, né, de uma forma assim que, não quero fazer isso. Lá em Gênesis, capítulo 4, a porção ali quando Caim e Abel estão ali naquela situação que nós conhecemos. É interessante aqui no versículo 6 do capítulo 4 fala, né? Depois que Caim já estava ali desanimado por Deus não ter aceito a oferta dele, Deus chega para ele e pergunta, né? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Uma versão aqui fala, em vez de semblante, fala porque, né, está carrancudo. Ou seja, Caim tentou servir a Deus da maneira dele, do modo dele, Deus não se agradou e o resultado daquilo não foi alegria, ou seja, ele foi carrancudo, né? Ou seja, não queria, né? Ficou expresso, nítido aquilo ali. Nós que servimos ao Senhor, nós que fomos chamados, fomos escolhidos, estamos hoje servindo ao Senhor, nós temos que perceber das características, além do esmero, da dedicação, da diligência, é fazer com alegria. Perceber que o Senhor nos confiou algo, e confiou algo grandioso, irmãos. Não é algo pequeno. Nós temos que perceber que essa responsabilidade que nós assumimos hoje é algo que rege a nossa vida, que vai agora, daqui por diante, a nossa vida, ela faz sentido, porque nós temos um Deus e nós servimos ao Senhor. Lá em Hebreus 6, o versículo 12 fala assim, ó, versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha só aqui, irmãos, para que não vos torneis indolentes. Algumas traduções já vão trazem mesmo literal, para que não vos torneis preguiçosos. Irmãos, não façamos as coisas do Senhor de forma relaxada, não façamos as coisas do Senhor com carrancudos, sem alegria, com tristeza, sem dedicação. Não, vamos nos dedicar à obra do Senhor. Vamos dedicar à obra do Senhor. Percebemos que o Senhor espera isso de nós. Lá em Mateus 25, não tem como ler todas as parábolas aqui, mas fala de duas parábolas ali das virgens nécias e prudentes e as parábolas dos talentos. Olha só, nécias e prudentes. 5 eram nécias, 5 prudentes. Quem foi que conseguiu ver o noivo adentrar na presença do noivo? Foram as prudentes. Então hoje, querendo ou não, se a gente for olhar também por outro ângulo aqui, o Senhor vai prestar contas em determinado momento. E com certeza aqueles que vão conseguir adentrar e desfrutar da presença do Senhor são os prudentes. Aí tem outra parábola lá que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos já vem trazer ali um que recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro apenas 1. Então olha só, 5 talentos, o que tinha 5 talentos conseguiu multiplicar. O que tinha 2 também conseguiu multiplicar. E o que tinha 1, receoso, com medo, escondeu. Aí, quando o Senhor voltou para prestar contas. Então, irmãos, da mesma forma, nós também devemos olhar para esse outro ângulo agora aqui. Se por um lado é um privilégio servir ao Senhor, também por outro lado, o Senhor vai chegar o momento que Ele vai prestar contas daquilo que Ele nos confiou. Por isso, nós temos que estar apercebidos.
observar todo o ambiente, tudo à nossa volta, como é que o ambiente influencia o nosso comportamento no que tange o serviço ao Senhor. Nós não podemos deixar nos influenciar de tal maneira achar que vai fazer as coisas de qualquer maneira. Vamos com dedicação. Mas, por outro lado, nós devemos perceber que o Senhor é esse que um dia vai voltar e vai prestar contas daquilo que Ele nos confiou. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, que possamos ter esse sentimento. E esse sentimento é o sentimento de um servo, o sentimento de um escravo. Lá em Atos 27, versículo 23, Paulo, ali já uma situação complicada, né, como prisioneiro em um navio que estava para naufragar, ele procura animar as pessoas ali, e nesse discurso dele, nessa palavra que ele procurou ali, encorajar os irmãos, ele coloca algo ali muito precioso. 27, Atos 27, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha só, irmãos, olha o sentimento de Paulo. Né? O Senhor apareceu ali para ele, falou que o Senhor apareceu para ele, e ele exclama, né? De quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, por outro lado, nós também temos que observar, irmãos. Nós somos esses que pertencem ao Senhor. Nós somos esses que servem ao Senhor como esses escravos. Mas não é um escravo como nós conhecemos na história, não. É um escravo que faz as coisas para Deus com amor, com dedicação. É aquele que abre mão de todas as coisas para servir ao Senhor. E essa questão de abrir mão de todas as coisas nos remete a algo muito, muito interessante também, e é um princípio nas nossas vidas, que nós vemos lá em Mateus 6, versículo 24. Olha só, Mateus 6, versículo 24, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ó Senhor Jesus! Está vendo, irmãos? Por isso que nós temos que nos comportar dessas maneiras dentro desses princípios que foram apresentados para nós no capítulo 5 desse livro. Irmãos, vale a pena, vale a pena. Nós percebemos a riqueza e a preciosidade que está contida aqui. Muita riqueza nós podemos extrair disso aqui. E quando nós chegamos nesse nível de perceber que nós somos escravos do Senhor, nós vemos aqui esse alerta. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Irmãos, quantas vezes nós mesmos, na nossa experiência, já nos sentimos divididos? Acaba servindo muito as coisas, né, o nosso trabalho secular. Quanto do nosso trabalho secular acaba tomando o nosso tempo? Precisamos dele? Precisamos, com certeza. Mas a questão é amar demais isso aqui, se envolver demais com isso aqui e esquecer do Senhor, do serviço ao Senhor. Aí acaba dando muito resto para o Senhor. Ah, eu cheguei cansado, estou muito cansado, não vou conseguir fazer. Ah, porque meu trabalho, não sei o quê. Você começa a dar uma série de desculpas para não servir o Senhor. Muitas vezes a desculpa também está dentro da nossa casa. Eu já vi situações até mesmo de os filhos serem desculpas para deixar de servir o Senhor. Porque eu estou aqui com o menino, cuidando de menino e tal. A gente sabe, né? Cuidar de filho não é fácil, é toda uma dedicação ali. Você tem que se esmerar, tem que se dedicar e você faz com alegria aquilo ali. Mas não pode, né? Nossa família, nossa casa, na realidade, tem que servir juntos. Nós temos que servir juntos. Não posso deixar de servir o Senhor por causa de filho. Não posso deixar de servir o Senhor por causa do meu trabalho. Não posso deixar de servir o Senhor por questões outras. Mas se isso também está, de certa forma, inibindo o nosso serviço, se a gente não está conseguindo conciliar, é nessas horas que nós precisamos da igreja. É nessas horas que nós precisamos da comunhão do corpo. Buscar comunhão com os irmãos, buscar comunhão com os santos. Além de orar ao Senhor, buscar comunhão com os santos, irmãos. Eu, ultimamente, ando muito ocupado, muito atarefado, não estou conseguindo desempenhar um serviço, com certeza, que eu possa me dedicar mais ao Senhor. E nisso aí, a gente pode ver a ajuda do corpo. Não, então, irmão, fica tranquilo, né? Nesse aspecto aqui, a gente vai estar te cobrindo, a gente vai estar te sustentando em amor, para que esse serviço não pare. E o momento que as coisas ficarem mais tranquilas, o irmão volta a servir com todo aquele fogo,
do Espírito que com certeza está movendo nele. Agora, o que a gente não pode deixar é apagar o fogo do Espírito dentro de nós. Devemos buscar servir o Senhor cada vez com mais dedicação, cada vez com mais alegria. E é isso que eu desfrutei bastante na porção desse livro aqui. Na porção de tudo isso que o Senhor trouxe para nós no capítulo desse livro. Então, novamente, encorajo você a adquirir o livro. Se você já leu, amém, muito bom. Encoraje também outros a lerem e a desfrutar da porção dessa palavra. E assim, mais pessoas, mais irmãos podem desfrutar da palavra rica de Deus e também se comprometer ainda mais com o Senhor. Eu queria terminar lendo aqui um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que acho que nós podemos desfrutar junto dessa porção aqui. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, que não vivamos mais somente para nós mesmos, mas que possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Jesus é o Senhor. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora o momento, se inscreva, curta, compartilhe e ative as notificações. Deus te abençoe e até a próxima. Jesus é o Senhor. Amém.